É um país que está do lado dos Estados Unidos, que é a maior potência econômica, tecnológica, bélica do mundo, que é inimiga jurada de Cuba, que aplica mais de 600 sanções contra o povo cubano. Acho que a primeira diferença é o tamanho, né? Cuba é uma ilhazinha desse tamanho aqui, menor que Pernambuco, meu estado. Ela tem só 9,5 milhões de habitantes. É uma ilha bem pobre em recursos naturais. Cuba tem bastante níquel, tem um petróleo de má qualidade, tem um pouco de minérios, mas é uma ilha bem pobre em recursos naturais. Tem um território agricultável considerável, mas bastante desgastado também pelas décadas de plantação de cana-de-açúcar, né? E a China é o que se chama de um país baleia, né? Que são um dos maiores países do mundo, que tem um território gigantesco, que tem a maior população do mundo. Então isso já coloca possibilidades de desenvolvimento e escalas de projeto econômico diferentes, né? Quando a China decide mudar sua estratégia de desenvolvimento a partir dos anos 70 e se inserir nas cadeias produtivas de valor global para assimilar tecnologia e ter ganhos de produtividade, a China tinha condições de fazer isso sem ser fagocitada pela ordem capitalista global, né? Ela tinha condições de atrair empresas estrangeiras, fazer joint ventures com outras empresas, mantendo o que considerava fundamental na sua estratégia de desenvolvimento. Pelo tamanho do mercado interno, né? Nos anos 70, a China já tinha 800 milhões de habitantes e era um mercado consumidor em potencial gigantesco, além de que tinha uma população muito bem educada, uma infraestrutura, mesmo para um país pobre, relativamente boa, né? Boas condições de produtividade do trabalho. Cuba não tem nada disso, né? Cuba é um país que passa por um histórico colonial, era basicamente um país monoprodutor de cana-de-açúcar. Quando acontece a Revolução, o nível de industrialização de Cuba, o nível de complexidade econômica era muito baixo. Nesse processo, Cuba tem a Revolução Socialista, começa a transição para o socialismo com um apoio muito forte da União Soviética e tinha várias tarefas para serem resolvidas, né? Uma das tarefas, por exemplo, é a questão energética, que em Cuba historicamente é um problema. Cuba não tem possibilidades objetivas como o Brasil, que 80% da energia elétrica no Brasil é de hidrelétricas. Cuba não tem isso. Cuba também não pode ter energia por termoelétrica, porque ela não é rica em carvão nem em gás natural. Cuba também não pode ter energia a partir de energia nuclear, porque ela também não é rica em urânio. Então existia, por exemplo, um problema energético ali em Cuba. Quando essas questões estavam sendo encaminhadas, infelizmente a União Soviética acaba, né? O Comecon, um bloco socialista, o que faz com que 90% do comércio de Cuba acabe, 90% das transações comerciais, dos investimentos e tal, e o país entra no que se chama de período especial, né? Em que ele perde seus principais parceiros econômicos, perde inclusive termos vantajosos de troca que tinha com a União Soviética. Então a União Soviética pagava 7 vezes o valor do mercado mundial pelo açúcar cubano. Na Uhum. prática, fazia uma transferência de valor da União Soviética para Cuba. E aí Cuba se vê numa situação muito difícil até hoje, porque fundamentalmente é um país que depende do ingresso de divisas de dólares a partir do turismo, é um país que tem uma estrutura produtiva muito precária e, o principal, é um país que está do lado dos Estados Unidos, que é a maior potência econômica, tecnológica, bélica do mundo, que é inimiga jurada de Cuba, que aplica mais de 600 sanções contra o povo cubano e que, dentre outras coisas, por exemplo, Cuba está banida do sistema SWIFT de pagamentos internacionais. Para você abrir um voo direto, sei lá, do Brasil para Cuba, é uma guerra, a empresa pode ser sancionada. Então, Cuba não tinha como fazer o que a China fez, sem entrar no mérito, inclusive, dos problemas da estratégia de desenvolvimento da China, por elementos de escala diferente, possibilidades objetivas diferentes e, fundamentalmente, né, a China ela tem uma vantagem, ela está longe do império do mal dos Estados Unidos. Cuba está aqui do lado. Então, neste momento, enquanto a gente está conversando, o governo Trump, por exemplo, vem intensificando a rodada de sanções contra Cuba e é cada vez mais difícil para o país fazer uma simples compra, por exemplo, sei lá, comprar uma peça de um ônibus que quebrou, porque a agressividade das sanções econômicas é cada vez maior. Tanto é assim que, historicamente, capital espanhol, né, estabeleceu parcerias com o governo cubano, especialmente no setor do turismo, mas hoje cada vez mais empresas espanholas têm restrição a manter essas parcerias com Cuba, porque os Estados Unidos apertaram muito o garrote das sanções. Então,
A Revolução Socialista, ela responde a características diferentes de cada país, né? A Revolução Socialista no Brasil vai ser diferente do que na China, em Cuba vai ser diferente do que na China, no Vietnã é muito diferente. Mas eu diria que a diferença fundamental é que o Cuba não poderia fazer o que a China fez, né? São possibilidades diferentes. E dentre outras coisas, inclusive, a China só fez o que fez porque ela, por exemplo, fez uma revolução, controlou o poder político e criou uma bomba atômica, né? Ela tem um grau de autonomia política para tomar suas decisões econômicas e estratégicas, que Cuba, na boca dos Estados Unidos, com histórico de ações terroristas e por aí vai, dos Estados Unidos e exilados cubanos em Miami, não tem. Uma baita aula. E, Gustavo, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só queria acrescentar que um dos pontos que gerou maior dificuldade para esse desenvolvimento pleno da economia cubana foi justamente a aplicação das sanções que já datam há mais de 60 anos. Então, há 60 anos, Cuba, que é uma ilha, como o Jones comentou, que tem uma disponibilidade de recursos materiais bastante limitada, não consegue ter um trânsito normal com o comércio internacional. Então, está fora do sistema de pagamentos internacionais, não pode importar maquinário, não pode importar combustível, porque os Estados Unidos vão aplicar diversas sanções a essas empresas que eventualmente comercializem com Cuba. E desde o período especial, quando houve essa queda desse volume comercial do CAM, né, do Comitê de Ajuda Mútua Econômica e da União Soviética, a Cuba passou por dificuldades ainda mais sensíveis, com uma especial menção que o Trump, lá no primeiro mandato dele, incluiu Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo, o que acabou fazendo com que o país tivesse uma ampliação das suas sanções e desses mecanismos de bloqueio. E aí isso acaba levando a um processo mesmo de desgaste muito grande da própria produção interna, né? Porque já com a economia bastante garroteada, bastante sensibilizada por esses mecanismos, o governo cubano tem cada vez mais dificuldades de manter o básico da sua infraestrutura funcionando, né? Então, houve recentemente, faz alguns anos, um acidente em que um raio caiu dentro de uma estação de tratamento de petróleo na ilha e que prejudicou todo o sistema de abastecimento elétrico. Então, isso vai prejudicar todo o funcionamento da cadeia produtiva da ilha e acaba levando também ao crescimento das contradições, né? Então, eu acho que a gente percebe que esses bloqueios que são realizados contra a ilha são bloqueios que impedem, por exemplo, a chegada de matérias-primas para elaboração de remédios, por exemplo, né? O que é uma coisa que existe bastante em falta na ilha, apesar de uma estrutura da indústria médico-hospitalar bastante avantajada, né, em termos tanto em desenvolvimento científico, né, em termos de desenvolvimento técnico. Então, Cuba, durante a pandemia, conseguiu desenvolver 5 vacinas diferentes para poder vacinar sua população, ao mesmo tempo que não detinha uma estrutura produtiva para poder fazer seringas ou para poder fazer agulhas e aplicar isso, né? E tudo isso é feito com consciência, né, com a mediação dos Estados Unidos e dos seus aliados, né? Tendo em vista aí que Cuba realmente foi uma ameaça muito grande ali nos anos 60, né? E acabou acendendo um alerta vermelho para os Estados Unidos, que vão intensificar a sua cruzada anticomunista e vão levar a sério uma série de ocorrências de golpes na América Latina, né? Então, no Brasil, em 64, no Chile, nos anos 70, na Argentina também, no Paraguai, no Uruguai. Então, Cuba sempre teve esse peso muito importante nessa relação. E justamente como o Jones comentou, né? A China consegue promover o seu processo revolucionário, desenvolve sua bomba atômica, consegue, então, criar esse sistema de defesa que vai impedir essas agressões externas, né? Vai conseguir impedir esse tipo de assédio, e ao mesmo tempo também consegue, de alguma maneira, controlar o poder político que é exercido pela burguesia, né? Então, por mais que a gente tenha hoje muitos empresários chineses, a gente tem empresas que fazem esse processo de exportação do capital chinês, a burguesia chinesa não é a classe que faz as determinações e as decisões políticas do Estado, né? Enfim, na maior parte das vezes. Então, o que a gente tem é um poder político que consegue controlar esses anseios desses empresários, desses capitalistas, e que, assim, consegue garantir ainda um estado de bem-estar social bacana para os trabalhadores chineses, né? Eu até ia perguntar.